Bom dia a todos e todas. Esse é o primeiro seminário internacional de pós-doutorado do programa de pós-graduação em História Social da Universidade de São Paulo. Evento coordenado pelas professoras Márcia Regina Barros da Silva e Elizabeth Cancelli e organizado pelos nossos queridos colegas, o Marcos Veiga, o Osias Paese Neves e o Wanderson Chaves. Eu sou a Natália Tamoni e essa é a mesa 4, Escravidão e História Atlântica, que eu vou conduzir essa manhã. A gente vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente hoje, por causa de algumas particularidades que aconteceram aqui na nossa mesa. Então, eu vou passar a palavra aos expositores e depois a gente abre já para o debate na sequência de cada exposição. Então, quem está nos assistindo ao vivo, se tiver alguma questão para os participantes, já pode ir encaminhando ao longo da fala deles, porque assim a gente já vai encaminhando o debate na sequência a partir de cada exposição. E gostaria de agradecer também ao convite que me foi feito para coordenar essa mesa, na pessoa do Marcos, muito obrigada. Fico muito feliz, muito lisonjeada de poder coordenar trabalhos e coordenar uma mesa de tão alto nível e de um tema que me é tão caro, que é a escravidão e a história atlântica. Então, eu passo a palavra para o professor Nilman de Carlo Caldeira, que vai falar sobre liberdades precarizadas, a condição legal das pessoas foragidas em direção à Bolívia entre 1826 e 1840. Nilman, então, a palavra é toda sua. Qualquer coisa, então, a gente vai te avisando sobre os tempos, tá bom, Nilman? Fica à Tá vontade. ok, tá bom. Bom, eu agradeço, primeiro a inversão da ordem nas apresentações, surgiu um compromisso e eu tenho que ler um material bastante extenso, enfim, então agradeço aos colegas, a Natália e ao Alain, pela compreensão. Agradeço também à organização do evento por ter me aceitado. Como a professora Natália falou, eu sou o Nilman, sou professor da Universidade Federal de Uberlândia, e entre os anos de 2018 e 2019, eu tirei uma licença e fiz o meu pós-doutorado na USP, instituição enfim, que é uma referência enorme para o Brasil e para o mundo, né? Enfim, eu vou começar agora falando do meu trabalho, espero que desperte aí o interesse de mais pessoas. Bom, o resumo enviado hoje faz parte de um artigo que eu publiquei no ano passado na revista de História, né? As liberdades precarizadas são o âmago da minha fala de hoje, do meu trabalho, e faz parte, né, como eu disse, desse artigo. O nome do artigo é O Avesso da Escravidão ou Liberdades Precarizadas. A grande questão é que, não necessariamente, quando a gente pensa na vida pós-cativeiro, né, na libertação dessas pessoas escravizadas, a gente tem necessariamente que associar a liberdade. É uma coisa um pouco diferente de se pensar, mas existem inúmeras gradações entre escravidão e liberdade. Essa é uma perspectiva de análise que não é inédita, não sou eu que estou trazendo, né? Já faz parte de uma tradição de estudos. Aqui no Brasil ela ainda é pouco divulgada, ou foi pouco divulgada, mas nós temos trabalhos clássicos, como o da Rebecca Scott, ou como o mais recente trabalho do Neil Roberts, Freedom as Marronage, no qual o autor explicita a possibilidade de nós descortinarmos uma variada gama de possibilidades que não só o binômio ou a polarização tão conhecida aqui desde o século XIX, né? A imprensa oitocentista, os intelectuais do 800 classificavam que se não é escravo é livre. E não, a gente trabalha com uma gama variada de outras possibilidades. Para tanto, eu estudo as movimentações internacionais de fuga dessas pessoas escravizadas. No caso em questão, eu trabalho com as movimentações de fuga das pessoas escravizadas que viviam, ou pelo menos que passaram pela província de Mato Grosso,
e que fugiram em direção à Bolívia. Tá? É um estudo que começa em 1825, na data de independência da Bolívia, feita pelas tropas do prócer da independência americana, o Simão Bolívar. Não à toa a Bolívia tem o nome em homenagem ao Bolívar, né? E uma das máximas do Bolívar, que pode ser considerado como um abolicionista moderado, num primeiro momento radical e depois moderado, né, é de que o trabalho escravizado deveria ser eliminado, né? Então, a Bolívia, em 1825, no Grito de Independência, ela faz a abolição do seu regime de trabalho escravizado, o que só vira lei em 1826, com a primeira Constituição Política do país. No entanto, uma coisa que é pensada no nível teórico não necessariamente entra no plano da prática ou das práticas sociais. É capaz de modificar o quadro das práticas sociais. Então, a Bolívia, ao mesmo tempo que dizia que o trabalho escravizado estava proibido, também criava regulamentações e leis dizendo que não, desde que a propriedade escravizada tivesse sido comprada em data anterior à data de independência. Foi no dia 25 de agosto de 1825. Então, as transações de compra e venda ocorridas antes dessa data seriam consideradas válidas. Isso criou uma questão muito profunda, né? Porque havia, na verdade, dois regimes para reger a condição legal desses indivíduos. Eles nem eram cidadãos, não eram, era vedada a condição de cidadania para essas pessoas, mas ao mesmo tempo eles também não poderiam ser mais escravizados. Então a gente tem um limbo jurídico aí enorme para explorar, né? E dentro disso nós temos as movimentações internacionais de fuga desses escravizados brasileiros que passavam principalmente da província na fronteira oeste, eu estou dizendo, na província de Mato Grosso para a região de Santa Cruz de la Sierra, departamento boliviano que tinha um cunho separatista, e até hoje ainda tem, né, em relação ao governo central, o governo de La Paz / Sucre, que a Bolívia também tem duas capitais. Bom, a grande questão é que, no âmbito regional, essas autoridades elas nem sempre validavam as ordens das autoridades centrais, né? Então, nós temos conflitos internos dentro da Bolívia entre as esferas central e regional ou local, se vocês preferirem. E nós temos um movimento separatista ali na região. Então, essas pessoas chegavam lá no departamento de Santa Cruz e nem sempre elas eram acolhidas como pessoas livres, porque pela Carta de 1826, pela Carta de 1829 e pelo primeiro Código de Direito primeiro Código Penal da Bolívia, em 1830, e primeiro Código de Direito Civil também, em 1830, todas essas regulamentações, todas essas cartas legais, elas já fundamentavam a aquisição da liberdade para todo e qualquer indivíduo que pisasse no solo de um território livre da escravidão. Então, todos os fugitivos deveriam ser considerados imediatamente, ao entrar na Bolívia, pela letra da lei, como livres, né? Livres do cativeiro. Vale aqui observar que funcionava, ou a base de validação seria o princípio de territorialidade, né? Você pode ter cometido um delito no Brasil, mas ao fazer a passagem, o delito só poderia ser julgado no território onde ele tivesse sido cometido. No caso, o governo brasileiro, por meio da sua diplomacia, tentava validar a tese de que esses escravizados seriam ladrões, porque, ao fugirem, roubaram o capital investido pelos seus proprietários no ato de compra. Bom, a questão é, né, aí a gente tem uma série de questões em aberto. Ficavam ou não livres lá do outro lado? Essa foi a questão que eu tentei responder na minha tese de doutorado e não fui, assim, tão feliz. Agora, no pós-doutorado, eu consegui trabalhar melhor essa questão, conhecendo ainda mais os arquivos bolivianos e as perspectivas apresentadas para esses fugitivos ao chegarem lá. A condição de cidadania, como eu disse, lhes era negada, mas eles, ao mesmo tempo, estavam ali, né? Faziam parte daquele cenário.
e eles tinham que, de alguma forma, como eram acolhidos, né, tinham que, de alguma forma, sobreviver. E a condição legal deles tinha que ser trabalhada, né? Acontece que a documentação, tanto a diplomática brasileira, quanto os avisos entre os presidentes de província, enfim, uma série de tipologias documentais aqui para o Brasil e também na Bolívia, no Arquivo das Relações Exteriores da Bolívia, que fica em La Paz, ou em arquivos menores, ou no Arquivo Nacional e na Biblioteca Nacional da Bolívia, que fica em Sucre. A reunião de toda essa documentação me fez perceber que a gente não pode falar de uma regra geral, né? Não existia um princípio geral norteador. Existia a lei e existiam as situações de fato, né? As situações de fato, elas se impõem sobre a lei. A verdade é que uma gama variada de situações surge, como eu falei, né? Então eu encontrei escravizados brasileiros que conseguiram viver como livres, mas eu também encontrei casos inusitados de escravizados que depois de fugirem para a Bolívia se auto-vendiam e continuavam numa condição de pessoa escravizada. Bom, então qual seria a vantagem de fugir, né? Aí entra a imaginação do historiador. Se existe uma tradição de fuga e se essa movimentação ela é contínua, então, de alguma forma, eles pressupunham que sua condição legal melhoraria ao fugirem. Então, eu parto desse princípio, porque as pessoas, elas sabem o que é melhor, elas sempre sabem o que é melhor para elas, e analisando os contextos e conjunturas específicos da época, elas escolhiam, elas optavam, aquelas que conseguiam, né, e podiam, fugir para a Bolívia. Não é um movimento fácil, né? Nós temos uma região ali um terreno bastante acidentado entre, entre Mato Grosso e Bolívia, e uma região sem água, né? Sem muita água. Então, assim, eram movimentos que demandavam esforço de andar 2, 3 meses a pé, como eu encontrei casos de escravizados relatando que tinham fugido e que tinham passado 3 meses fazendo essa movimentação de fuga. Além disso, nós temos as etnias indígenas diversas, né, que habitavam esses espaços e que poderiam ser ou não aliados, ou mesmo inimigos. Então, é preciso considerar que essa movimentação ela não é uma coisa simples. E por que a liberdade é precarizada? Né? É o âmago aí do meu trabalho de hoje e do meu artigo. A liberdade é precarizada porque esses escravizados, ao optarem por fugir, não necessariamente tinham a garantia legal de que do outro lado viveriam como livres. E mesmo assim eles fugiam, abandonando relações de consanguinidade, laços de solidariedade, paisagens conhecidas, atividades, ocupações, né, também já conhecidas, e mesmo assim eles abandonavam tudo e partiam, em tese, né, para uma fuga definitiva, né, dada a dificuldade. Mas essa também não é uma verdade absoluta, porque eu também encontrei alguns casos de escravizados que, depois de fugirem para a Bolívia, conseguiam, de alguma forma, um título de cidadão boliviano, não sei se subornando ou prestando algum serviço, algum favor, né, para uma autoridade ali de Santa Cruz de la Sierra, e, de posse desse certificado como cidadão boliviano, eles retornavam para o Brasil como libertos, né? E isso criava uma questão jurídica e diplomática para os brasileiros, né? Para o governo brasileiro, que tinha que lidar com situações até então inéditas, de ter que respeitar, mesmo sabendo que aquele sujeito ele era escravizado no Brasil, tinham que respeitar essa condição de cidadão boliviano, o que acabava sendo um péssimo exemplo para os demais escravizados, que poderiam se mirar nessa possibilidade, né? Não são muitos os casos, mas foram casos suficientes para as autoridades, para o presidente da província de Mato Grosso proibir a entrada no Brasil de indivíduos de cor, como eles chamam na época.
E aí, se o Brasil não respeitasse essa condição de cidadania da Bolívia, poderia ensejar em reclamações diplomáticas, enfim. Mas também não acredito que fosse o caso de haver enfrentamentos em função disso. Mas, enfim, a gente tem no debate diplomático uma questão entre o direito à liberdade e o direito de propriedade. Essa era uma questão muito séria. O Brasil defendia o direito de propriedade, a primazia do direito de propriedade em relação à liberdade, enquanto que a Bolívia fundamentava o direito à liberdade como acima do direito de liberdade, de propriedade. Mas também o que o governo boliviano fez foi, de modo bastante astuto, dizer que só devolveria esses indivíduos que o governo brasileiro estava reclamando se acaso o governo brasileiro apresentasse uma acusação formal contra esses fugitivos e que tivesse havido uma condenação transitada em julgado. A gente sabe que pelo direito do Brasil Império, a fuga não era considerada crime. Então, se a fuga não é considerada crime, não pode ter abertura de processo, até porque o escravizado ele não tem a condição legal de pessoa, né? Então, ele não pode ser objeto de uma acusação, já que ele não é uma pessoa. Enfim. Então, de modo bastante astuto, o governo boliviano conseguiu driblar essas imposições, essas solicitações de extradição do governo brasileiro, e foram poucos os casos de devolução. Na verdade, durante todo o período que eu estudo, de 1825 até 1870, a década de 1870, eu consegui identificar apenas 4 devoluções de uma autoridade de Santa Cruz da Sierra que ocupou o cargo por pouco tempo ali de governador do departamento e que resolveu em 1836 devolver esses fugitivos asilados, né? Então, eu estou demonstrando aqui a precariedade dessa condição legal, porque esses indivíduos faziam essa movimentação de fuga sem ter a garantia do outro lado, como eu falei. E, ao mesmo tempo, eles também não conheciam o idioma, a dieta, enfim, lá do outro lado. Então, um movimento bastante corajoso, em que esses escravizados acabaram buscando modificar suas condições legais. Enfim, nós temos também casos de escravizados que, depois de fugirem da província de Mato Grosso, voltavam para a Bolívia, no caso, voltavam para a província de Mato Grosso para furtar o gado, né, porque eles trabalhavam em atividades agropastoris, tinham uma noção profunda ali dos terrenos, conheciam os caminhos, então eles ficavam transitando, né, nesse mundo transitório. Estavam aqui, iam para lá, faziam algum tipo de combinação prévia, voltavam para cá, furtavam esse gado, levavam para lá. E os senhores de pessoas escravizadas estavam sempre reclamando com o presidente da província. Essas queixas chegavam via presidente da província, chegavam no Rio de Janeiro, na corte, né? Então, o Ministério do Império, ministro do Império, ministro dos Negócios Estrangeiros tinha que lidar com essa situação das reclamações e formular uma requisição geral contra o acolhimento e também em favor da extradição. Bom, pessoal, tem uma gama variada de situações que eu posso colocar aqui. Enfim, a Natália gentilmente vai me avisar quando o tempo estiver acabando. Mas, enfim, eu vou contar um outro caso que chama bastante atenção, que ocorreu na década de 1840, especificamente 1845. Casos de alguns escravizados da província do Grão-Pará que tinham passado por Mato Grosso e tinham chegado à Bolívia. Eles estavam com uniforme militar. E, ao chegarem na Bolívia, as autoridades os interrogaram, né? Por que eles estavam lá e se eles eram ou não pessoas escravizadas. E aí, no relato deles, é claro que não é um relato neutro, né? A intenção deles era ser acolhidos, eles queriam ser acolhidos. Então, no relato deles, eles disseram que tinham lutado na cabanagem, né, ocorrida no Grão-Pará, e que tinham recebido promessas das autoridades de que se eles se juntassem às tropas legais, eles depois teriam, pelo tempo que eles se juntassem às tropas legais, eles teriam de descanso da escravidão, entre aspas, né, esse descanso.
Então, eles tinham sido engajados durante 6 anos ao lado das tropas legais e, depois que a cabanagem acabou, eles foram cobrar das autoridades essas promessas de liberdade, né? Eles queriam ter os 6 anos de descanso da escravidão, descanso do cativeiro. E aí, nesse momento, as autoridades locais não cumpriram a promessa e deram uma surra nessas pessoas. Então, a partir daí que eles resolvem fugir, fugindo com o que eles tinham, um armamento pouco, mas tinham, né? E as roupas militares, trajes militares. Então, eles acabaram chegando à Bolívia e, chegando lá, foram interrogados. E o governo boliviano abriu uma investigação, o governo brasileiro dizendo que eles não seriam escravizados, e sim que eles seriam soldados. Então, se eles fossem considerados soldados, eles teriam que ser restituídos, extraditados, mas, para minha pouca surpresa, o governo boliviano concluiu, depois dessa investigação, extensa investigação, na verdade, que eles eram pessoas escravizadas antes de serem soldados. E aí, esse foi mais um caso de não devolução dessas pessoas, que contaram com testemunho dos habitantes locais de que eram pessoas honradas, ordeiras e que só queriam viver suas vidas em paz e em liberdade. Nesse caso, o governo boliviano garantiu que eles seriam pessoas livres. Mas, como eu disse, nós temos uma gama variada de possibilidades, como, por exemplo, refugiados brasileiros que foram alocados nas casas das pessoas mais importantes de Santa Cruz da Sierra e passaram a trabalhar como serviçais domésticos. Então, nós temos, como eu disse, casos variados. A liberdade ela é precarizada porque ela não conta, do outro lado, com o amparo legal, né, absoluto. Apesar de haverem leis, essas leis não necessariamente eram cumpridas à risca pelas autoridades. E muitas vezes as autoridades do departamento de Santa Cruz da Sierra não validavam as leis do governo central, as leis que vinham da Bolívia ou do Sucre. Enfim, também em função dessas dissensões internas, né, desse movimento separatista, não necessariamente tudo que chegava era validado. E muitas vezes as autoridades locais ou regionais desconfiavam que aquelas leis nem existiam, né? Tinham que confirmar a veracidade da lei com o governo central. Então, um limbo jurídico, como eu disse, uma gama variada de possibilidades e de situações, ao mesmo tempo em que a gente está discutindo a consolidação do Estado Nacional, a consolidação das instituições, tanto do lado brasileiro quanto do lado boliviano, as rixas e rivalidades entre as diferentes esferas de governo e uma instrumentalização das linhas de fronteira. Essa instrumentalização favoreceu enormemente os interesses dos fugitivos, que, em alguns casos, conseguiram contar com o abrigo das leis do outro estado, no caso da Bolívia, e modificar as suas condições legais. O que não implica necessariamente em falar que eles ficavam livres, porque eles eram passíveis de escravização ou reescravização, se vocês preferirem, a qualquer momento, dependendo do humor da autoridade que estivesse ocupando o poder naquele momento. Pessoal, eu fico por aqui, conto com as dúvidas, com as questões, com as sugestões de vocês. Agradeço mais uma vez a organização do evento por ter me aceito e agora aguardo os colegas aí com essas questões. Muito obrigado a todos e todas. Muito obrigada, professor Nilma. A apresentação é extremamente instigante. Enquanto a gente recolhe algumas questões aqui, a gente vai aproveitar a nossa prerrogativa aqui de mesa nela, e eu tenho algumas questões e o Alan também tem algumas, então vou passar a palavra para o Alan para começar a fazer suas considerações, e aí depois eu faço as minhas na sequência, tá bom? E aí, enquanto isso, se tiver alguma questão, a organização vai transmitindo aqui para a gente no chat, para a gente olhar também. Então, Alan, pode começar. Tá, bom, em primeiro lugar, Nilma, te agradecer pela
pela sua exposição. Eu acho que esse tema é super interessante e ainda pouco explorado pela historiografia, né? E, assim, durante sua fala me vieram algumas questões que eu gostaria de perguntar, quem sabe você sabe me ajudar com isso, né? A primeira é em relação à quantificação, né, desses escravos que cruzaram essa fronteira com a Bolívia, né? Você saberia dizer mais ou menos por período ou no total quantos desses escravos você encontrou na sua pesquisa? E a segunda questão, ela diz respeito à resposta que o Estado imperial deu para esses casos, né? O que eu sei, e aí você pode me corrigir se eu não estiver correto, né? É que o Estado Imperial, ao longo das décadas de 1840 e 1850, começou a assinar uma série de convenções bilaterais com os países vizinhos, né? Então, eu imagino que esse tenha sido o caso da Bolívia, mas eu não estou seguro, mas eu sei que foi com a Colômbia, foi com a Venezuela, foi com outras regiões, né, que faziam fronteira com o Brasil, e essas convenções bilaterais, elas eram feitas profundamente para delimitar, pelo menos ou indicar, né, a fronteira entre os dois países, mas elas invariavelmente incidiam também sobre essa questão dos escravos foragidos. Então, você saberia me dizer se esse foi o caso também da Bolívia, né, de assinatura de uma convenção bilateral que incluísse algum parágrafo, né, sobre a devolução desses escravos que ultrapassavam a fronteira? É isso. Obrigado. Nilman, pode responder. Vamos fazendo um bloquinho por vez, porque como a gente está com um tempinho aqui, fica mais fácil de você responder. Ok. Então, Alan, agradeço as perguntas, né? Enfim, a documentação diplomática trata dessas questões de fuga de modo a nível de Estado. Então, assim, não envolve exatamente o nome do reclamado e do reclamante. A gente sabe que na esfera local, o fulano de tal, senhor disso e daquilo, está reclamando com o presidente da província pelo escravizado fugitivo Pedro, Alberto, João, enfim. Só que quando o ministro de Estado ele vai formular essa reclamação por meio das notas, ele não entra nesse tipo de minúcia. Então, trata-se assim de modo geral. A questão era tratada de modo geral e não nas particularidades. E aí nós temos o João da Costa Rego Monteiro, que é o encarregado de negócios na Bolívia, que estimou, mais ou menos na década de 1850, final da década de 40 e início dos anos 1850, que mais ou menos 500 escravizados brasileiros tinham fugido para a Bolívia apenas no período da independência. Mas, olhando assim a historiografia relativa ao período colonial, as fugas para a Bolívia, na verdade, antigos domínios espanhóis, né, já era uma tradição entre esses escravizados, que inclusive levavam um posto considerado menor, como capitão do mato, a ser considerado uma atividade de bem vista, dava status social durante o período colonial ser capitão do mato em Mato Grosso, né, na capitania de Mato Grosso. E em relação à Bolívia, Duarte da Ponte Ribeiro, que é o diplomata mais conhecido do Brasil no século XIX, ele chega a dizer que a Bolívia era a fronteira de mais difícil solução e que os escravizados eles criavam também esse limbo porque o governo boliviano não facilitava. Então, muitas vezes nem recebia as autoridades brasileiras que estavam lá para negociar tratados de fronteira e navegação fluvial. Basicamente isso, tá? Obrigada. Vou transmitir uma questão aqui do chat da Kelly Oliveira.
Ela fala assim: Oi, Nilma, gostei muito da sua pesquisa, muito bacana. Você acompanhou a trajetória desses cidadãos bolivianos libertos no Brasil? O que significa na prática essa cidadania? Acho que ela está se referindo aqui à boliviana, né? Aqueles que fugiram para a Bolívia eram africanos escravizados, indígenas, porque ao conquistarem a cidadania na Bolívia, esses libertos, ao voltarem para o Brasil, colocam uma questão importante para a historiografia brasileira, que vem discutindo a Constituição de 22. Não sei se fui claro, mais uma vez, parabéns pela pesquisa. Então, nós temos uma gama variada de pessoas que estão fugindo para a Bolívia. Nós temos desertores, indígenas e escravizados, africanos ou já nascidos no Brasil, crioulos, né? Não tem uma regra geral. E os indígenas, é mais durante o período colonial, que as autoridades de lado a lado faziam promessas de liberdade, de melhores condições de vida e trabalho para essas comunidades, em função do princípio do uti possidetis, né? Quanto mais pessoas estivessem dizendo que pertenciam a um domínio ou ao outro, maior a possibilidade de, no futuro, conseguir conquistar aquele território, aquela região. Então, assim, deixa eu ver aqui a pergunta de novo. Bom, a revelia de qualquer discussão sobre Constituição, ou regras gerais, as pessoas estão vivendo o dia a dia na prática, né? E procurando alargar o seu campo de possibilidade, procurando ficarem livres, ou pelo menos menos presas, digamos assim. Tá bom? Obrigada, Nilma. Tem algumas questões também. A primeira, acho que você já esclareceu, que ela perguntou sobre a quantidade de pessoas desse fluxo migratório. Acho que é interessante a gente pensar um pouquinho em dados quantitativos também, quanto que essa massa, esse volume de população representa. Quando você falou sobre esse status de nem cidadãos, nem escravizados que essas pessoas em fuga elas tinham na Bolívia, eu fiquei pensando muito, a gente sempre vai puxando a sardinha para o nosso lado, né? Eu estudo o caso da África no século XIX. Eu fiquei pensando que lá nos domínios portugueses na África, a gente tem, no início do século XIX, aí, nesse comecinho, a partir das constituições de 23, 22, lá em Portugal também, a gente tem o Estatuto de Cidadania concedido a todos os habitantes da metrópole e do além-mar. E aí, isso vai regredindo. Mas como é que isso vai regredindo? A partir de regulamentações do trabalho. Então, todo mundo, a princípio, é cidadão, é liberto, mas o trabalho, as regulamentações do trabalho vão impondo a essas pessoas livres e pobres cada vez mais restrições à sua liberdade e formas de trabalho na prática compulsórias. Eu queria saber, na sua experiência com a Bolívia, se você estudou, como você estudou bastante a legislação, a Constituição, se existem formas desse governo de impor regulamentações ao trabalho desses libertos que estão chegando, que eu acho que é uma prática muito comum no 19, e como isso, na prática, se existe algum reflexo, então, na situação de libertos e de cidadãos desses fugitivos que estão indo para a Bolívia. E aí você mencionou agora nas suas respostas também, tem mais duas perguntas, na verdade. Você mencionou também que essa rota de fuga é tradicional, já desde o período colonial. E aí eu queria saber, acho que é uma questão difícil, muito provavelmente não dá para a gente saber, mas se existe uma circulação de notícias, ou como é que a gente sabe que esses escravizados ficam sabendo que, não, então vamos para a Bolívia. Por que eleger a Bolívia? Assim, se a gente tem alguma forma de tentar encontrar indícios dessa circulação de notícias, de como as pessoas se organizavam e pensavam, não, porque é uma viagem muito longa, como você mesmo disse. E aí, para você empreender essa viagem,
pensar na fuga e ir para a Bolívia imagino que uma empresa de longo alcance. Então, eu imagino que exista uma circulação de notícias, exista um conhecimento prévio sobre a situação que você pretende encontrar lá para que essas fugas sejam organizadas. Eu imagino que seja muito difícil a gente encontrar documentação sobre isso, mas, né, eu queria saber o que você pode dizer um pouquinho sobre essa cota para a gente. E aí, pensando nisso também, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre as fontes que você usa no seu trabalho. Para mim é sempre uma curiosidade entender como é que esse quebra-cabeça de fontes vai sendo montada. Eu entendi que você utilizou bastante as fontes da diplomacia, as cartas e relatórios diplomáticos entre os dois países, mas você mencionou bastante os arquivos bolivianos também. Eu queria saber em que tipo de fonte essa população aparece e se seria possível, talvez em um outro trabalho, a gente tentar rastrear um pouco, fora dos casos mais excepcionais, como é que você consegue saber notícias do que aconteceu com essa população depois que migrou, que voltou para o Brasil? Como é que foi esse seu trabalho assim de formiguinha, de procurando esses casos para reconstituir um pouco da trajetória? E acho que ele caiu, hein? Ele se assustou com a pergunta. Vamos esperar uns segundinhos aí que o Nilman deve voltar. Bom Acho esperar que para ver se ele consegue voltar. a conexão dele ficou instável. Problemas do mundo digital, gente. Vamos dar um minutinho para o Nilman, senão a gente passa para a próxima apresentação e daqui a pouco ele volta para compartilhar mais algumas respostas com a gente. Vamos ver se é possível. A Kelly agradeceu as respostas. Muito obrigada, Kelly, por participar aqui da nossa mesa. A gente está aguardando mais um minutinho para ver se o Nilman vai conseguir voltar. Então, vou passar para a próxima apresentação. A gente vai ficar aqui suspenso. Então, meu vizinho de cima resolveu bater alguma coisa aqui na minha cabeça hoje. Justo hoje eu tenho 2 mesas para transmitir, uma do Cicusp também. Vai ficar todo mundo aqui na obra junto comigo, né, gente? Alegria, as alegrias do home office. Pessoal, acho que o Nilman está com alguns problemas técnicos, então eu vou passar a palavra para o Alan Youssef, professor Alan, que vai falar para a gente sobre, entre o local e o global, a abolição da escravidão no Império do Brasil entre 1880 e 1888. Então, já vou passar a palavra para você, Alan, e a gente vai continuando, então, dando continuidade à nossa mesa. Se o Nilman conseguir voltar, ele responde a última rodada no finalzinho, tá bom? Então, pode começar. Obrigada. Tá certo, Natália. Em primeiro lugar, eu queria dar bom dia a todos, né? Eu gostaria de começar dando um oi especial para os membros da mesa. É uma verdadeira honra estar aqui com vocês e conhecer mais de perto os trabalhos de todos, né? É uma pena que a Letícia, que eu conheço, não pôde estar presente, faz tempo que eu não vejo ela e estava um pouco nessa expectativa, mas, enfim, vida que segue, né? Vamos seguir em frente. Eu também gostaria de agradecer bastante aos organizadores do evento. Essa é uma iniciativa muito bem pensada, do meu ponto de vista, e esse seminário ele tem tudo para frutificar ainda mais nos próximos anos e se tornar um evento de referência, né? Entre os pós-doutorandos da Universidade de São Paulo e de outras universidades. Para entrar de fato naquilo que realmente importa, né? Eu queria começar dizendo que no momento da inscrição eu fiquei com uma certa dúvida sobre o que eu deveria colocar lá, né? Eu não sabia ao certo se eu deveria fazer uma descrição do meu projeto de investigação como um todo
ou se a recomendação era pegar uma parte, algum resultado específico dessa pesquisa e apresentar ele, né? Enfim, eu preenchi todo o formulário e tal, e depois do aceite eu fui atrás para rever a minha inscrição. E lá eu acabei percebendo que eu acabei misturando um pouco essas duas coisas. Então, para deixar claro aqui para quem estiver vendo, né, e até mesmo para moderação, né, o que eu pretendo fazer hoje aqui é apresentar as linhas gerais da pesquisa de pós-doutorado que eu estou desenvolvendo sob a supervisão da professora Miriam Donikoff, que muitos aqui devem conhecer, né? O projeto que eu venho desenvolvendo nesse último ano, ele se chama Entre o Global e o Local, a Abolição da Escravidão no Brasil, 1880-1888. E como o próprio título já indica, essa pesquisa tem como objetivo compreender o processo abolicionista brasileiro à luz de um enquadramento que a gente poderia chamar aqui num primeiro momento de global, né? Mas antes de entrar um pouco mais a fundo nessa parte, eu acho que vale a pena contar um pouco da história desse projeto, né? Ele é, na verdade, uma continuação do meu doutorado, que foi defendido em 2019 na própria FEFELESH, na História Social, sob o título de O Império do Brasil na Segunda Era da Abolição, 1861-1880. E na época, por uma série de questões, né, sobretudo pelas questões de tempo, os prazos cada vez mais curtos da pós-graduação, mas também pelos desafios que a pesquisa da história global impõe aos pesquisadores, né, de tomar conhecimento de realidades muito diversas. Por conta desses dois fatores, eu não consegui chegar na época até 1888, que era o projeto original, né? Então, a pesquisa deveria acabar na famosa Lei Áurea, né? E é justamente essa lacuna temporal, né, que vai do surgimento do movimento abolicionista em 1880 até a abolição da escravidão em 1888, que eu pretendo cobrir no pós-doutorado, né? A minha ideia, ao longo desse último ano, tem sido de aproveitar esse tempo para escrever mais 2 capítulos, revisar os demais que já estão feitos e juntar tudo isso e publicar a pesquisa em formato de livro, tá? E onde quero chegar com essa explicação aqui? No fundo, o que eu quero demonstrar é que essas duas pesquisas, de doutorado e pós-doutorado, são uma só, né? E, de um modo geral, juntas, elas têm por objetivo analisar a inserção do Império do Brasil na crise definitiva da escravidão negra nas Américas, né? E esse objetivo eu procuro buscar de duas formas, né? A partir de 2 planos distintos, mas ao mesmo tempo relacionados. O primeiro desses planos consiste em examinar como os agentes históricos brasileiros nortearam suas expectativas sobre o futuro da escravidão, a partir das experiências emancipacionistas do Império Espanhol e dos Estados Unidos, das leituras que eles fizeram do período da reconstrução norte-americana e da pressão que eles receberam do abolicionismo do Atlântico Norte, né? Já o segundo plano de análise consiste em verificar como, no último quartel do século XIX, as guerras de independência de Cuba, as mudanças no sistema capitalista e a transformação da própria natureza dos Estados nacionais impactaram determinados processos históricos em curso no Império, né? Ao integrar essas duas dimensões aí, uma mais vinculada à agência dos atores históricos e outra mais próxima de uma interpretação que valoriza as estruturas, a minha pesquisa pretende compreender os eventos e fenômenos políticos, econômicos e sociais de âmbito local e global que contribuíram para criar o campo de possibilidades que selou o destino da escravidão brasileira. Então, é analisar um pouco a trajetória do processo abolicionista brasileiro à luz de um
enquadramento, né, de uma unidade de análise mais ampla que a do próprio Estado Nacional brasileiro. Tá? Para isso, eu selecionei uma documentação bastante variada, né, que é formada por jornais publicados no Rio de Janeiro durante a segunda metade do século XIX, anais da Câmara dos Deputados e do Senado, atas do Conselho de Estado, panfletos avulsos que discutiram o tema da escravidão, né? Petições enviadas ao parlamento, e aí petições tanto do âmbito escravista como do âmbito anti-escravista, correspondências trocadas por políticos do Império, né, homens de Estado, e ofícios dos embaixadores brasileiros radicados em Madrid, em Londres e em Washington, né? Em conjunto, eu acho que essas fontes, e obviamente junto com a bibliografia especializada, eles me permitem pensar um quadro bastante amplo da política, da economia e da sociedade imperial, numa perspectiva, ao mesmo tempo, local e global. E com isso também, eu acho que essas fontes, elas abrem a possibilidade para a formulação de uma interpretação sobre a abolição que integre a dinâmica externa aos mais importantes fenômenos históricos vivenciados dentro dos marcos territoriais do Estado brasileiro, né? Essa conjunção entre a dimensão local e a dimensão global, ela se deve, sobretudo, a um dos escopos da pesquisa que pretende revisar uma importante premissa historiográfica dessa historiografia que tratou a abolição da escravidão no Brasil. O que eu quero dizer com isso? De uma maneira geral, quando a gente lê a bibliografia especializada sobre o tema, a gente vê que os historiadores que se debruçaram sobre o processo abolicionista brasileiro, eles tenderam a enxergar a luta pelo fim da escravidão como resultado de vetores internos, né? E esses vetores foram bastante variados, né? De um lado, a gente vê a historiografia que tentou reforçar a luta empreendida por determinados agentes sociais, né? Fossem esses agentes sociais abolicionistas, fossem eles escravizados, fossem eles políticos imperiais ou fosse ele até mesmo um imperador, né? Do outro lado, a gente vê uma historiografia que tendeu a enxergar a abolição como resultado das mudanças estruturais transcorridas na segunda metade do século XIX, né? E mudanças que incluíam o crescimento da população urbana e das cidades como um todo, o desenvolvimento de meios de transporte e de comunicação e a transição, digamos assim, para uma economia puramente capitalista, né? E por aí adiante. O problema, do meu ponto de vista, é que em ambos os casos, né, tanto aqueles que enfatizaram a agência como aqueles que enfatizaram a estrutura, essas interpretações se valeram de um nacionalismo metodológico que fez com que esses historiadores conferissem pouca atenção a uma dimensão importante do processo abolicionista brasileiro. E eu me refiro especificamente aqui ao papel que eventos e processos históricos de dimensão global tiveram para a emancipação dos escravos no Império do Brasil. Dessa forma, pessoal, sem desconsiderar os vetores internos, e isso é importante porque eu não quero simplesmente girar a ampulheta e reforçar só os elementos externos, eu estou tentando trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, sem desconsiderar esses eventos internos, a minha pesquisa ela tem por objetivo inserir o processo abolicionista brasileiro numa unidade de análise mais ampla, que redimensione as causas que levaram à derrocada da escravidão negra na década de 1880, né? Quando eu faço isso, né, essa pesquisa ela também implica num outro propósito, que é de repensar a historicidade da abolição em todo o continente americano, né? E eu falo isso pelo seguinte: sempre que
a totalidade ou o conjunto do processo abolicionista nas Américas é tomado, né, de uma forma única, assim, a abolição da escravidão negra costuma ser narrada ainda, em pleno século XXI, com base em premissas formuladas pelos próprios abolicionistas no século XIX. E isso implica em enxergar a emancipação como um processo histórico linear, evolutivo e acumulativo, né? É como se houvesse uma marcha da história que sai do trabalho escravo rumo ao trabalho livre. E dentro dessa marcha, né, uma série de eventos díspares, como a abolição revolucionária de São Domingos, no Haiti, né, a abolição parlamentar feita pelo Império Britânico, a emancipação dos escravos norte-americanos por meio de uma guerra civil e a Lei Áurea brasileira são enfileirados, né, colocados lado a lado, produzindo uma ideia que propaga a noção de um século de abolições. Século esse que teria tido início em 1777, com a abolição da escravidão nas colônias do norte dos Estados Unidos, e término em 1888, com a abolição da escravidão no Brasil. A minha pesquisa, ela busca, em última instância, questionar essa visão linear e evolutiva da história, né? Na medida que ela se propõe a historicizar e conceituar a abolição da escravidão negra nas Américas, de modo a verificar os diferentes estratos de tempo que compuseram esse amplo processo histórico. E isso eu falo bem na linha daquilo que está propondo, ou que já propôs, na verdade, o historiador alemão Reinhard Koselleck, né? No caso brasileiro, é possível dizer, e acho que esse é um dos pontos de chegada da minha pesquisa, né, que a emancipação dos escravizados, ela esteve profundamente integrada ao que eu venho chamando de segunda era da abolição, que teria sido bastante distinta, né, profundamente distinta da primeira era da abolição, ainda que houvesse uma série de confluências entre esses dois períodos, né, essas duas estruturas históricas. Para sintetizar bastante esse ponto, e claro que a gente pode conversar um pouquinho ao longo das questões aí, né, do debate, eu diria para vocês que a primeira era da abolição foi a estrutura histórica que norteou a abolição da primeira escravidão. E aqui eu estou trabalhando com os termos do historiador Dale Tomich, que fala de uma segunda escravidão no século XIX, tá certo? Essa estrutura histórica também ela teve ligada à construção dos Estados nacionais na América e a primeira Revolução Industrial. E ela tem como características principais uma ampla dimensão territorial. Então, ela cobre uma dimensão territorial que passa pelo norte dos Estados Unidos, pelos países que aboliram pelos países formados a partir da colonização espanhola na América, o Caribe inglês, o Caribe francês, o Caribe holandês, o Caribe dinamarquês, tá certo? Então, ela tem uma ampla dimensão territorial. Ao mesmo tempo, essa primeira era da abolição, ela tem uma duração extremamente alongada, né, de cerca de 90 anos. Ela começa em 1777 e ela vai terminar em 1869. Por outro lado, essa primeira era da abolição, ela tem um alcance um pouco mais restrito. No total, todas essas sociedades escravistas aqui aboliram, né, durante esse período, 1,5 milhões de escravos, tá certo? Libertaram 1,5 milhões de escravos. Já a segunda era da abolição, ela foi a estrutura que norteou a abolição da segunda escravidão e estava profundamente vinculada ao sistema interestatal do século XIX e à segunda revolução industrial, tá certo? E ela tem como características básicas
uma dimensão territorial mais circunscrita, né? Ela é formada pelo sul dos Estados Unidos, pelo Brasil e pelas colônias espanholas de Cuba e Porto Rico. Ela tem uma duração mais curta, de cerca de 25 anos, e aí ela tem quase um quarto, né, entre um terço e um quarto da duração da primeira era da abolição. Só que o alcance dela é mais do que 3 vezes maior do que a da primeira era da abolição. No total, foram libertados, nessa segunda era da abolição, cerca de 6 milhões de escravos, tá certo? Essa distinção aqui, entre a primeira e a segunda era da abolição, ela me parece bastante funcional, não apenas para entender o caso brasileiro, tá? Que se propõe a analisar de forma integrada as condições sistêmicas que levaram à ascensão e à derrocada da escravidão negra no Novo Mundo durante o longo século XIX. Longo século XIX que teria início em meados do século XVIII e se encerraria em 1914, né? Essa aqui é uma agenda que não foi formulada apenas por mim, né? Mas ela vem sendo desenvolvida por uma série de pesquisadores que compõem o LabMundi, que é o Laboratório de Estudos sobre o Brasil e Sistema Mundial, da USP, e que vem discutindo essas e outras questões concernentes à história do Brasil em perspectiva global, certo? Para encerrar aqui, o que eu queria deixar claro para vocês? Me parece que a abolição da escravidão brasileira, ela deve ser pensada a partir da estrutura histórica que se inaugurou em 1861, a partir da Guerra Civil Norte-Americana. Foi uma guerra enfim, a gente pode tomar a Guerra Civil como um evento de dimensão estrutural que dá o engate para a crise da escravidão brasileira e coloca a questão de uma aceleração do tempo, do próprio tempo da escravidão no Brasil, que passa a contar cada vez mais rápido. Enfim, era isso que eu tinha pensado para falar para vocês e agradeço futuras questões aí para o debate. Obrigado. Muito obrigada, Alan. Se o pessoal que está nos assistindo lá na plataforma, no YouTube, tiver questões, peço a gentileza aqui da organização de transcrever aqui para a gente, e eu vou aproveitar aqui a minha posição de coordenadora da mesa, então, para iniciar o debate com algumas questões minhas. Achei muito interessante, Alan, essa sua proposição de pensar em eras da abolição. Acho que faz muito sentido a gente pensar, desculpa, a bateção voltou aqui, a gente pensar as temporalidades do processo de abolição e conectá-lo com a história global, porque é tão interessante, porque no início desse processo, lá a partir da abertura dos portos, dos tratados com a Inglaterra, a gente costuma analisar isso muito mais conectado com o movimento internacional e pressões internacionais, e aí você me corrige, que você sabe muito mais disso do que eu, mas no final desse período, né, o fim, quando a gente chega de fato à abolição da escravidão, a gente tende a pensar em fatores internos para essa mudança. E tende a enfatizar, inclusive, o papel das elites políticas do Império nesse processo. Eu queria que você relacionasse aí, continuando um pouco a exposição que você já fez, que eu fiquei um pouco em dúvida, essa relação entre a primeira escravidão e essa primeira era de abolições e a segunda escravidão. Queria que você desenvolvesse um pouquinho mais, que acho que assim como eu, talvez outras pessoas ficaram curiosos para saber qual que é, porque eu entendi bem a temporização, mas aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o link do conceito de segunda escravidão com essa segunda era da abolição.
E pensar um pouquinho se na sua pesquisa, assim, aí mais especificamente, pensando a realidade brasileira, queria que você desenvolvesse um pouco essa ideia, já que a gente tem tempo, que você começou a desenvolver na sua conclusão, sobre como essa estrutura, como a Guerra Civil Americana puxa esse processo e como isso se relaciona, de fato, na prática aqui com o Brasil. Se a sua pesquisa, se você já avançou, se você já tem alguma conclusão sobre como isso influencia o cenário brasileiro, para além dos fatores internos que você mencionou, que a gente está, de fato, mais acostumado a debater na historiografia. Vamos lá, né? São perguntas complexas, fica à vontade. Tá certo. Obrigado, Natália. Acho que são perguntas complexas e, por isso, acho que elas são ótimas, né? E eu espero conseguir responder elas à altura, né, das suas colocações, né? Vamos para a ideia de primeira e segunda escravidão, tá certo? Aqui eu estou me baseando inteiramente no historiador norte-americano chamado Dale Talmage, que tem, inclusive, um livro já traduzido para o português, pela EDUSP, inclusive, chamado Pelo Prisma da Escravidão, né? E o que o Dale Talmage está mostrando, né, nesse livro? Está tentando propor, né, como enquadramento de análise. Enfim, por mais que a escravidão seja uma instituição que perpassa a história, né, desde a antiguidade até, enfim, a gente pode pensar os dias atuais até, né? A escravidão negra nas Américas da época moderna, ela é comumente vista como algo imutável no tempo. Existe a escravidão, que foi introduzida pelos colonizadores europeus, e essa escravidão se mantém tal qual, né, até a abolição da escravidão no século XIX, né? E o que o Dale Talmage está tentando mostrar é que, a despeito dessas continuidades, a escravidão sofreu uma série de transformações nesse período. E as transformações, elas ocorrem, sobretudo, a partir desse momento de transição, né, do século XVIII para o século XIX. Então, se a escravidão colonial ela tinha determinadas características ligadas à colonização, a escravidão do século XIX ela vai estar ligada à formação dos estados nacionais na América. E mais do que isso, ela é uma escravidão que vai estar plenamente conectada ao desenvolvimento do capitalismo industrial na Europa e depois no norte dos Estados Unidos, né? Então, todos os processos que vão caracterizar o desenvolvimento do capitalismo nessas regiões, como crescimento populacional, desenvolvimento das cidades, alteração das dietas, né, dos trabalhadores, todos esses elementos, eles vão impactar a escravidão nas Américas e vai fazer com que determinadas regiões desenvolvam a escravidão, né, ancoradas pelo um aparato institucional dos seus estados nacionais, ou, no caso de Cuba, de seus estados coloniais, e passem a se especializar cada vez mais na produção de determinadas commodities. Então, qual que é a commodity mais importante do capitalismo no século XIX? Né? É o algodão. E os Estados Unidos passam a fornecer praticamente 90% do algodão que a indústria europeia consumia. Além disso, quais os outros as outras commodities que começam a se popularizar no século XIX, fazendo parte da dieta, inclusive dos trabalhadores dessas indústrias, né? Café, que ajuda a manter esses trabalhadores acordados, e açúcar, que é um energético, né? Que dá energia. Então, Cuba passa, ao longo do século XIX, a se especializar cada vez mais na produção de açúcar, e o Brasil vai se especializar na produção de café, certo? E todas essas especializações vieram acompanhadas de alguns elementos que eram inéditos, se a gente comparar com o mundo colonial, né? A gente tem capital britânico circulando por essas regiões escravistas, a gente tem uso largo de maquinário industrial,
a gente tem uma exploração da terra, né, de territórios, até então inédita, em novos padrões que não eram os padrões do antigo regime e do mundo colonial, e isso marca um pouco a diferença entre a escravidão, a primeira escravidão, né, que é uma escravidão colonial, e a segunda escravidão, que é a escravidão do século XIX. A partir desse conceito, eu tentei desenvolver a ideia de uma primeira e de uma segunda era da abolição, né? Tentando entender como essa primeira era da abolição e a abolição dessa primeira escravidão, ela tem uma dinâmica que também é um pouco diferente da abolição da escravidão dessa segunda era, né? E em que ela é diferente? Sobretudo em termos de território que ela abarca, em termos de duração do tempo, e aqui eu trabalho novamente com o conceito do Koselleck, que é de aceleração do tempo histórico, tá certo? A abolição da segunda era da abolição, né, essas abolições no sul dos Estados Unidos, no Brasil e em Cuba, elas são feitas numa velocidade que é outra, não é a mesma da primeira era da abolição, tá certo? Além disso, a dimensão desses processos ela é radicalmente diferente, né? A abolição que mais libertou escravos dentre essas abolições da primeira era é a do Império Britânico, e ela liberta em diversas colônias, né, cerca de 700 mil escravos. Tá? A maior abolição da segunda era é a dos Estados Unidos, que liberta cerca de 3 milhões de escravos. Então, as escalas aumentam, a velocidade é outra. E eu acho que quando a gente toma esse processo como uma coisa única e chapada, a gente, na verdade, está criando aquilo que o Walter Benjamin chama de tempo vazio e homogêneo. Tá certo? Para evitar esse tempo vazio e esse tempo homogêneo, a gente precisa trabalhar sempre com as continuidades e as rupturas. E muitas vezes as rupturas, elas representam elementos que provocam transformações significativas, né, e que precisam ser levados em consideração, ainda que escravidão negra seja escravidão negra no mundo colonial e no mundo do século XIX, dos Estados Nacionais do século XIX, tá? Agora, com relação à Guerra Civil, eu espero ter respondido a sua primeira questão. Sim, é engraçado isso porque boa parte da historiografia que trabalhou com a abolição da escravidão no Brasil faz referência a uma suposta influência, né, dos eventos norte-americanos sobre o Brasil. Mas isso sempre aparece na bibliografia como um parágrafo, né? Ninguém nunca tinha provado isso. E o que eu dei, acho que um pouquinho de sorte, né, é que eu fui até o arquivo do Itamaraty, busquei a documentação diplomática, e nessa documentação diplomática a gente consegue ver o embaixador brasileiro em Washington durante toda a Guerra Civil, entre 1861 e 1865, informando os dirigentes imperiais e dizendo o seguinte: essa guerra aqui marca o fim da escravidão, não só nos Estados Unidos, mas em toda a América. A partir dela, nós, dirigentes imperiais, precisamos pensar na abolição da escravidão no Brasil, para que o mesmo, ou seja, uma guerra civil, não venha ocorrer no Brasil, ou para que essas forças abolicionistas do Atlântico Norte, sobretudo Inglaterra e norte dos Estados Unidos, não venham a causar problemas para o Estado Nacional Brasileiro, como já haviam causado na questão do final do tráfico negreiro, né? Então, esse é um argumento reiterado que vai sendo desenvolvido ao longo da guerra, né? Ele é desenvolvido já no início da guerra, mas ele vai sendo reforçado pelo destino da guerra, com a vitória do Norte. E então, o que vai acontecer? Os dirigentes imperiais passam a colocar no horizonte deles a abolição da escravidão brasileira, né? Isso era um tema que não existia no Brasil até o início da Guerra Civil. A gente não tem no Brasil
até 1861, que é o início da Guerra Civil, um movimento abolicionista, ou mesmo um conjunto de críticas à escravidão nos espaços públicos do Império. Na política imperial, os anti-escravistas estavam completamente silenciados, e isso passa a se desenvolver justamente a partir dos eventos norte-americanos. E aí o que é interessante é ver como o imperador passa a fazer parte disso, né? Dá para a gente mapear por meio da documentação produzida pelo Dom Pedro II, que ele leu justamente esses ofícios do embaixador brasileiro em Washington e passou a fazer uma série de pressões sobre os políticos imperiais para que eles tomassem uma decisão quanto àquilo que eles chamavam eufemisticamente de questão servil, né? Era preciso encaminhar essa questão servil. E não é à toa, sim, que a primeira solução mais bem acabada que o Estado imperial vai dar para essa questão é a lei do ventre livre, né? A lei de 28 de setembro de 1871. E não foi à toa que a proposta de libertação do ventre das escravas tenha partido justamente do Dom Pedro II, né? Que foi o sujeito que leu esses ofícios e se informou a partir da geopolítica global da escravidão sobre as ameaças que aquela conjuntura colocava para o Estado Nacional Brasileiro, caso ele optasse por manter a escravidão em seu território. É por aí que eu te responderia a questão da Guerra Civil, tá bom? Muito obrigada, Alan. Gostei muito das suas respostas. Fiquei pensando como essa perspectiva de estudo derruba tantos mitos desse período, né? Que a gente tem, um é bonzinho, o outro é ruim, né? Tem tantos mitos na história, e fiquei pensando muito nisso, com essas coisas da vida, né? Ontem eu estava dando uma aula na educação básica, justamente sobre esse processo de abolição, e aí você falou das temporalidades vazias, e eu me senti muito assim, porque a gente enfatiza muito como o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, mas a nossa análise, quando ela é baseada só nesse arco de temporalidade, ela fica vazia mesmo. É o último, mas aí porque é o último, e a gente discute ali aquela conjuntura final e não consegue ir além mesmo da explicação. Acho que essa sua explicação vai mudar, inclusive, a forma como eu organizo minhas aulas de abolição para os meus adolescentes na escola também, inclusive. E posso adicionar uma coisa aqui, de novo recorrendo aos conceitos do Koselleck, né? O Koselleck tem um famoso artigo chamado Espaço de Experiência e Horizonte de Expectativa, né? Naquela coletânea dele chamada Futuro Passado. E eu acho que isso cabe como uma luva para entender o que fizeram os agentes históricos brasileiros durante esse processo de abolição da escravidão, né? Pelo seguinte, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Portanto, ele tinha os agentes do império, né, os atores históricos, eles estavam repletos de espaços de experiência de abolição da escravidão no mundo atlântico. E quando você vai e analisa a documentação, você percebe que eles tinham um profundo conhecimento de todas essas experiências de abolição. Ou seja, eles sabiam muito bem o que tinha acontecido no Haiti, eles sabiam muito bem o que estava acontecendo nos Estados Unidos, eles sabiam o que aconteceu no Império Britânico, enfim, todas as experiências eram muito bem conhecidas por eles. E eu acho que o que dá uma certa singularidade a essa trajetória brasileira, né, de abolição à escravidão, é o fato de que eles buscaram a todo momento, fosse no campo escravista, fosse no campo anti-escravista, a não reprodução daqueles exemplos que eles consideravam negativos, né? E quais eram os dois principais exemplos negativos? O Haiti, né, que era uma revolução de escravos, e aquilo era, enfim, o inferno na Terra para eles, mas também a Guerra Civil Norte-Americana, ou seja, enfim, levar o país a uma guerra
civil, e o Brasil quase chegou a tanto, né? Enfim, não de uma região do país lutar contra a outra, mas de, enfim, uma parte da sociedade entrar em conflito com a outra, né? O Brasil chegou quase a esse ponto e a todo momento as ações tomadas eram no sentido de evitar a reprodução desse derramamento de sangue no Brasil. Então, o espaço de experiência das outras abolições norteou o horizonte de expectativa dos atores históricos brasileiros. Muito obrigada. Vou deixar um espacinho aqui, que a gente tem outras questões do chat, senão eu vou te monopolizar mais um pouco ainda. Tem uma questão aqui que vem da Kelly Oliveira também. Ela diz assim: excelente apresentação, Alan, meu colega do LabMundi, muito clara. Você falou em aceleração do tempo. Está pensando nas contribuições de Hartmut Rosa? Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso. Acho que você já começou a falar um pouquinho sobre isso, pode comentar um pouquinho mais. Eu já vou engatar na pergunta da Paula Ferreira, que diz também para você: muito boa comunicação, muito bom revê-lo. Não é uma pergunta, muito mais algo para que possa falar um pouco mais. Fiquei curiosa sobre como, nas vozes dos abolicionistas, essa segunda temporalidade da abolição aparece e sua relação com uma política concreta em relação à definição da cidadania desses ex-escravos, que também é uma questão espinhosa. Ninguém está te dando folga hoje aqui, Alan. Não, Fique à vontade são para perguntas, responder. de novo, são perguntas muito bem elaboradas e que eu imagino que eu vou ter alguma dificuldade para responder. Então, já peço perdão se eu não responder à altura, tá certo? Vou começar com a Kelly. Kelly, que bom saber que você está aqui, tá? Enfim, um prazer saber que você está acompanhando essa fala, tá? Obrigado pela questão. E, na verdade, acho que eu estou pensando ainda a aceleração muito mais nos termos do Koselleck, né, que está pensando a aceleração a partir de duas variáveis. Uma é a política, né, e aqui a Revolução Francesa é central para ele, porque me parece que a Revolução Francesa coloca a política como algo necessariamente transitório e que é passível de mudanças constantes. E isso é um elemento de aceleração, porque as transformações passam a ser mais rápidas, né? Ao contrário do que prevalecia no antigo regime, daquele rei governar durante toda a vida dele, né? Isso muda a partir do século XIX e eu acho que é um dos elementos de aceleração. A gente pode ver isso, inclusive, no Império do Brasil, né? O período final do Império é um período de grande instabilidade política, com várias trocas partidárias e muitas dessas trocas relacionadas à resolução da questão abolicionista, né, da questão do elemento servil aí. Ao mesmo tempo, o Koselleck está pensando numa aceleração do tempo provocada pela mudança técnica. E ele está pensando na Revolução Industrial. No fundo, embora ele não enuncie isso, ele está pensando naquela famosa tese do Hobsbawm, né, dessa dupla revolução entre o século XVIII e o século XIX, que é a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. E aqui é interessante a gente ver assim como que essas transformações tecnológicas ligadas tanto à primeira como à segunda revolução industrial, elas têm impacto decisivo para a solução adotada no Brasil nessa segunda metade do século XIX. Estava falando ontem isso para os meus alunos em aula, né? A gente não consegue pensar o movimento abolicionista sem pensar nessas transformações tecnológicas. Por exemplo, o espraiamento da malha ferroviária no Império, né, nessa segunda metade do século XIX. Os abolicionistas vão usar isso para quê? Para ir até as senzalas, né, e arregimentar os escravos, e também para fazer com que os escravos fujam de seus senhores, né? Os escravos eram colocados
nesses trens e levados para bem longe para, enfim, dar realmente um sumiço neles. Além disso, a gente tem a introdução, na segunda metade do século XIX, de linhas de barco a vapor, que fazem os trajetos, né, ao longo desse espaço atlântico, mas também entre uma província e outra do Império, num tempo muito mais curto, né? E esse tempo mais curto desse transporte a vapor, ele vai propiciar, por exemplo, uma interlocução maior entre líderes abolicionistas de diversas províncias, né? Outra coisa, no Brasil, o telégrafo chega na década de 1870 e os abolicionistas usam o telégrafo a rodo para se comunicar, enfim, em várias partes do Império, né? Ou seja, essa aceleração do tempo histórico, tanto pela sua dimensão política como pela sua dimensão tecnológica, ela tem um profundo impacto sobre o processo abolicionista brasileiro. E um impacto que é radicalmente distinto do impacto que havia, né, estava disponível para os agentes históricos naquilo que eu estou chamando de primeira era da abolição. Então, eu tendo a enxergar um pouco essa aceleração por isso. E não é à toa que os processos abolicionistas dessa segunda era da abolição são muito mais rápidos do que os da primeira, né? Se a gente vê a totalidade deles e não eles individualmente, né? Essa estrutura que se abre com a Guerra Civil Norte-Americana, ela se resolve em 25, 27 anos, né? Já a estrutura que se abre com a Revolução do Haiti, ela dura muito mais tempo, ela atinge as outras regiões de uma forma mais lenta, digamos assim, né? Eu espero ter respondido, eu sei que não entrei no Rosa, porque eu acho que o Rosa traz algumas outras questões, né, que eu mesmo ainda não parei para relacionar com o tema, né, com o meu próprio tema de pesquisa, mas por enquanto é por aí que eu entendo essa aceleração. Já a Paula, poxa, Paula, além de colega de Labimundi, ela é uma colega minha de graduação e faz muito tempo que eu não vejo a Paula e eu sempre agradeço a Paula porque ela até, enfim, a família da Paula me recebeu na casa dela quando eu ia fazer a minha pesquisa de iniciação e no começo do meu mestrado, quando eu tinha que ir para Campinas. Então, faço questão de lembrar disso e de agradecer a Paula por, enfim, toda essa ajuda que ela me deu ao longo da minha trajetória aí, né, como historiador. A pergunta dela, deixa eu lembrar, fiquei curiosa sobre como nas vozes essa segunda temporalidade da abolição aparece. Então, Paula, eu acho o seguinte, esse é um conceito, né, que não está dado para os agentes históricos do século XIX. Como eu disse para você, essa visão de um século de abolição, de abolições, né, que teria começado em 1777 e acabado em 1888, ela deriva, em parte, do discurso dos agentes históricos do século XIX. Né? Então, quando os abolicionistas estavam pensando na abolição da escravidão no Brasil, eles, na verdade, estavam dizendo o seguinte, ó, o Brasil é o último país a manter a escravidão. E quando eles estão dizendo isso, eles estão fazendo referência a toda uma trajetória de abolições que, como eu já disse, eles conheciam bem e que eles buscavam fazer com que o Brasil, enfim, se integrasse a esse mundo, né? Enfim, mas que eles viam como uma espécie de direção da civilização. Então, o Brasil, ao manter a sua escravidão, ele estava seguindo um caminho distinto, que não era o da civilização. E isso, para utilizar os termos deles, da época. Então, os atores históricos do século XIX, eles não tinham, enfim, não estava claro para eles que eles, enfim, o que eles estavam fazendo fazia parte de um tempo outro que não era o mesmo, por exemplo, da Revolução do Haiti, tá certo? É claro que eles
tinham plena ciência do impacto que a Guerra Civil Norte-Americana tinha gerado para a escravidão brasileira, e esse vai ser um tópico recorrente em todo o processo abolicionista, mas para eles o tempo era visto como continuidade, como progresso, como, enfim, de forma unitária, linear, eu diria. Então, é mais ou menos por aí que eu responderia a sua questão. Tá? Muito obrigada, Alan, pelas respostas novamente. Acho que encerramos nossas questões que vieram do chat e vou, então, dar prosseguimento e agradecer muito a organização do evento, que nos propiciou essa manhã, embora com alguns problemas técnicos, mas essa manhã de debates muito proveitosos, com a apresentação, então, do trabalho do professor Alan e do professor Nilman. Quero agradecer demais vocês pela presença e pelo debate. É um tema que me interessa muito, não estudei diretamente, mas que, com certeza, quando eu for montar uma aula sobre os temas aqui apresentados, eu vou incorporá-los e incorporar essas ideias nas minhas bibliografias. Aprendi muito hoje com vocês aqui, gostei muito de coordenar essa mesa, então, muito obrigada a todos. Alan, se tiver alguma consideração que você queira fazer agora no finalzinho, ainda temos algum tempo. Tá, eu, na verdade, queria agradecer você, Natália, pela mediação, que acho que foi primorosa, e eu gostaria também de dizer obrigado a todos que acompanharam aqui a mesa, e eu espero também acompanhar outras mesas do seminário, que eu acho que está imperdível, né? Existe sempre aquela dificuldade que se colocou, né, desde a pandemia, da gente ter que acompanhar os eventos sem que a nossa vida cotidiana pare, né? Porque antes a gente parava a nossa vida cotidiana, se deslocava para o evento e acompanhava ele na íntegra. Agora, nesse Ficava momento, me parece... imerso 2 ou 3 dias naquela Exatamente. situação, né? O evento. Fosse para viajar, fosse um evento na própria cidade, né? Você se deslocava e você mergulhava no evento. Agora, enfim, tem essa dificuldade, né? Eu, por exemplo, tenho que pegar meu filho na escola, mas o evento está continuando. Eu tenho que dar de comer para o meu filho, mas o evento está continuando. Então, enfim, eu sei que a gente nunca consegue acompanhar o tanto quanto a gente sempre gostaria, né? Nessa situação específica, mas vou fazer esforço, sobretudo para acompanhar a mesa aí da Paula e da Kelly, que, se não me engano, é a mesma, segundo eu me lembro da programação. E só mais uma coisinha que eu acabei percebendo aqui do comentário da Paula, que eu acho que eu não respondi, que é com relação à definição da cidadania desses ex-escravos, né? Acho que vale lembrar o seguinte, Paula, pela Constituição de 1824, o escravo que se tornasse livre, né, liberto, ele, desde que não fosse africano, fosse nascido no Império do Brasil, ele era considerado automaticamente cidadão brasileiro e ele gozaria de todos os direitos políticos de um outro cidadão que não tivesse sido escravizado, né? Havia pequenas diferenças ali, mas, no geral, ele era incorporado a esse corpo político, né? O que vai acontecendo ao longo do processo abolicionista é que esses direitos passam a ser cerceados, e cerceados justamente, penso eu, por conta dessa emancipação em massa, né? E aqui o exemplo de outras regiões é muito importante, né? Os abolicionistas, mas também os escravistas, sabiam perfeitamente o que estava acontecendo no sul dos Estados Unidos, né? Que a gente tem um cerceamento muito grande dos direitos da população afrodescendente, né? E de ex-escravos aí.
e, enfim, uma segregação racial pesadíssima. Eles sabiam o que tinha rolado também no Caribe britânico e eles estavam tomando, de alguma forma, essas experiências como horizonte para eles pensarem já o pós-abolição no Brasil. Então, o que a gente vê, né, de manutenção de determinadas práticas relacionadas à escravidão e enfim, o próprio racismo, né, no final do Império e mais ainda no começo da República, tem muito a ver com essa leitura que os brasileiros fazem das outras experiências de pós-abolição no espaço atlântico, tá bom? E com isso eu encerro a minha participação e eu agradeço de novo a todos, espero revê-los em outras oportunidades, tá? Então, aproveito para desejar um bom dia a todos e convidá-los, todos que estão nos assistindo agora, para as próximas sessões. O seminário ainda continua. Queria agradecer mais uma vez a organização do evento, que foi impecável na comunicação conosco, em tudo que eles se propuseram, e agradecer ao Lúcio Mazaro, que fez aqui a mediação, a parte técnica da nossa mesa. Muito obrigada a todos, um bom dia, e aí encerro a mesa por aqui, então. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado também, Lúcio. Tchau, tchau.